Olá, tudo bom? Meu nome é Lucas Pedro, sou autor do blog Transformai-vos e também do livro Transformai-vos, que está aqui, ó. Tá? Se você quiser acessar meu blog, é transformaivos.org. Você também consegue acessar pelo lucaspedro.com.br, né? Então é bem tranquilo de acessar. Hoje eu estou aqui para fazer a resenha de mais um livro. Eu tenho colocado essa proposta para mim de ler vários livros cristãos e expor aqui a minha opinião sobre eles. E hoje, antes de falar do livro, esse livro aqui, ó, Construindo uma Igreja Acolhedora, eu quero falar da editora, a editora Saber Criativo. Foi uma grata surpresa que eu descobri aí esse ano por conta de um amigo, essa editora que é aqui de Campinas, editora Saber Criativo. Eu tive a oportunidade de conhecer a Regina Sanches, que é a que dirige a editora, e eu achei muito bacana, porque é uma editora que tem como proposta publicar teologia brasileira, publicar teologia não só brasileira, mas latino-americana. E eu achei a proposta muito boa, porque a gente tem muita teologia sendo produzida aqui no nosso país e a gente tem essa tendência frequente de só consumir teologia norte-americana, teologia europeia, aquela teologia mais clássica, mais antiga, só que tem muita teologia contemporânea e latino-americana muito boa sendo produzida por aqui. E então eu achei fantástico, sigam lá, editora sabercriativo.com.br, eles estão no Instagram também, e sigam eles. E se você inclusive é teólogo e tem um material aí, o resultado de uma tese de mestrado, de doutorado, ou algum texto que tenha a ver com esse tema, entre em contato lá com a editora Saber Criativo e ver com eles lá se você consegue a oportunidade de publicar o seu livro. Bom, falar um pouco sobre esse livro maravilhoso, que eu tive a oportunidade de conhecer o autor, Thiago Souza Moreira, pelo Instagram também, né? Parece ser um cara muito gente fina, e ele, né, é uma tese, né, acadêmica dele aqui, que ele escreveu e que se transformou num livro, Construindo uma Igreja Acolhedora, no qual ele dá para a gente todo um contexto social, étnico, né, histórico da comunidade para a qual Lucas escreveu tanto o Evangelho, né, o Evangelho de Lucas, quanto o segundo volume, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. É um texto muito bacana para quem quer aprofundar. E eu quero dar minha opinião não como teólogo, é claro que eu não sou, mas como um leitor leigo, um membro de igreja que ficou muito surpreso e foi muito edificado com uma leitura que faz a gente se aprofundar no conhecimento do livro, no conhecimento do autor, no conhecimento do contexto do autor e no conhecimento dos leitores, daqueles primeiros leitores, né? Então, o livro ele se debruça por um bom tempo, uma boa parte dele sobre a parábola do samaritano, que é exclusivo do Evangelho de Lucas, né? Não tem nos outros evangelhos, e mostra como é importante, como foi importante Jesus ter colocado o exemplo de fé a seguir sendo um samaritano, por conta do preconceito que havia e das rixas étnicas que havia ali naquele começo da igreja cristã. Não só rixas entre judeus e gentios, como a gente costuma ouvir bastante na igreja, mas rixas entre judeus e judeus, classes e tipos de judeus, né, que existiam ali naquele começo ali da igreja cristã. Então foi um livro que me edificou demais e que trouxe para mim a reflexão que eu quero trazer para vocês desse livro. Primeiro, sempre tem espaço para a gente aprender mais sobre os livros bíblicos, né? Entre os meus amigos, eu tenho batido muito nessa tecla de que
só ler a Bíblia não é suficiente. A gente precisa estudar os livros da Bíblia. Estudar os livros como livros, né? Sobre os seus autores, sobre o contexto e tudo mais, sobre o propósito dos livros e tudo mais. Segundo ponto específico sobre esse tema, construindo uma igreja acolhedora, o aprendizado que eu tive é o seguinte: nós precisamos cada vez mais nos desvencilhar dessas nossas categorizações, desses nossos preconceitos, nos quais a gente cria tipos de pessoas, né? A Igreja de Cristo, tanto os cristãos quanto a Igreja de Cristo, precisam entender que o Evangelho é universal. O Evangelho precisa ser propagado universalmente e as pessoas que virão e elas serão diferentes. Elas terão formações diferentes, modos de vida diferentes, culturas diferentes. Elas precisam vir e ouvir o Evangelho e a partir desse caminhar com Cristo, desse conhecimento do Evangelho, elas vão sendo transformadas naquilo que é necessário que elas se transformem, mas que todas elas podem vir a ser discípulos de Cristo. De novo, mostrando a capa aqui, construindo uma igreja acolhedora, recomendo demais. E dá uma olhada lá no site da editora, editorasabercriativo.com.br, e transformai-vos.